Olá, boa tarde, a paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo Jesus, que Deus conceda graça para cada um. Tirei um tempo para trazer para todos que estão nesse momento, vendo esse vídeo, essa live, para trazer uma palavra da parte do Senhor, devido às lutas, às consequências de tudo que está acontecendo no dia de hoje, pai, filho, mãe, sobre uma ordenança do Senhor que traz para nossas vidas uma reflexão de tudo que acontece no decorrer da caminhada, a lei de uma semeadura ou um plantio, né, que uma hora tem uma colheita a ser feita. E um exemplo da Bíblia que nos ensina é a obediência aos nossos pais, nossas mães, para que a gente tenha longevidade na terra, que a gente venha a ser prudente, que a gente não venha lá na frente se frustrar, porque a palavra do Senhor ela é justa, ela é verdadeira e ela também traz para nossas vidas paz, tranquilidade, de acordo com o que a gente vive, se a gente obedece ou se não obedece. Deus ele é justo, ele não é injusto. E eu quero trazer, devido a esses acontecidos desses últimos dias que está acontecendo, uma palavra para o pai, para a mãe, para o tio, a avó, que venha se vir de exemplo. É uma palavra que se encontra no livro de Provérbio 22, o 6, que fala assim, ó: educa a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Irmão, a gente está nos dias devido ao que está acontecendo, essa operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Muitos aí uns estão questionando, outros estão achando que estão certos, mas a palavra do Senhor ela é muito justa. A palavra do Senhor ela nos ensina a obedecer pai, obedecer mãe. Muitas das vezes, quantas das mães aconselham os filhos não obedecem. Quantas das vezes os pais aconselham o filho não obedece. Então, irmãos, está vindo um tempo difícil para a nossa vida, para aquele que é pai de família, para aquele que é trabalhador. Hoje em dia a gente vê muita facilidade na educação de um filho, de uma filha. Às vezes o pai está deixando que as crianças decidam o que fazer. Muitas das vezes as crianças decidem o que quer comer, decidem o que quer vestir, decidem, como eu falei na minha estação, o relógio que quer usar, o celular que quer usar. E às vezes os pais tiram de onde não tem para fazer a vontade da criança, não sabendo que isso lá na frente vai gerar consequências, porque tudo que um filho pede, você dá, ele não valoriza, porque ele não sabe o suor que você está depositando ali. Ele não sabe, não valoriza que você acordou às vezes 4 horas da manhã para chegar no trabalho 7 horas da manhã, enfrentando o trânsito, ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado. E aí ele vai trabalhar. Quando chega a hora de voltar, irmão, enfrenta tudo outra vez, a volta para casa. Mas a gente olhando para esse texto lido aqui, e a educação, qual é a educação que nós estamos trazendo para nossos filhos, qual é a educação que estamos apresentando para a nossa família, qual é o testemunho. Porque eu trago, por exemplo, irmãos, eu tive uma infância, não tive tudo, mas tive o que precisava para aquele dia, o que era necessário. E muitas das vezes as pessoas estão confundindo, vou dar aquilo que eu não tive. Então quer dizer assim que você não valoriza a educação que você teve, você não valoriza a educação que seus pais te deu, você não valoriza o ensino que seu pai te deu, o estudo, material escolar para você ir para a escola para aprender. Mas a educação é dada em casa, a educação é feita em casa, não é na escola. A escola ensina a você a ler e aprender, mas a educação sai de casa. Então, olhando assim para essas coisas que estão acontecendo nesses últimos dias, eu quero falar para os irmãos que tomem cuidado. Quero falar para cada um dos irmãos que
que fique atento, vigie mais nas amizades dos seus filhos. Quando chegar em casa com algo, tem que ficar atento, tem que vigiar, porque o inimigo ele vai agindo nas famílias. E aí muitas das vezes, eu me lembro que quando eu era pequeno, eu ia para a casa de algum vizinho, ia para a casa de alguém, e às vezes, eu me lembro até hoje, que uma vez eu cheguei em casa com um brinquedinho, que naquela época tinha muitos desenhos do He-Man, e aí me deram um bonequinho, faltando uma perna, um braço. E quando eu chego em casa, minha avó falou assim: de onde veio isso? Eu falei: não, foi o filho de fulano que me deu. E aí ela falou assim: lhe deu ou você pegou? Eu falei: não, me deu. E aí sabe o que acontece, irmão? Eu levei uma surra daquelas. Vai devolver. E volta eu com esse boneco para devolver. E chegando lá, sabe o que acontece? A mãe da criança fala: não, meu filho, foi eu que mandei lhe dar, pode voltar com o boneco. Eu falei: não, minha avó falou: se eu chegar em casa, eu vou apanhar. Então assim, olha o que acontece. Levei, aí volta a mãe do menino que me deu o brinquedo para casa. Quando eu cheguei em casa, ela: não, foi eu que dei. Mas eu já tinha apanhado. E aí, sabe o que acontece? Ela deixou ficar com aquele boneco. Mas sabe o que ela falou depois? Nunca mais traga para casa. Você tem que se contentar com o que você tem. Então assim, muitas vezes tinha um ditado que ela falava assim: quem não tem irmão, brinca só. Porque às vezes a gente olha assim, não tem uma referência. Por quê? Devido à educação. E aí eu começo a entender muitas das vezes, quando eu chegava em casa, meu avô já estava com a cinta preparada. Primeiro nós apanhávamos, para depois ele falar o porquê estava apanhando. E a gente questionava: não, mas nós não fez isso. Ele falou assim: então já apanhou dessa vez, a próxima você não fazer. Nem por isso, irmão. Nem por isso me tornei um marginal. Nem por isso me tornei um assassino, um ladrão. Nem por isso me tornei revoltado. Me revoltei contra a sociedade, porque a sociedade não tem nada a ver com isso. Então assim, eu olho nesse dia de hoje que as pessoas hoje inventam desculpa para fazer prática que não agrada a Deus. Inventam desculpa para fazer as coisas erradas. Mas o maior problema é que as leis favorecem para que essas coisas aconteçam. Favorecem a quem pratica essas coisas. Mas esquecendo de uma coisa, que a lei de Deus ela não revoga. A lei de Deus ela não é revogada. O que Deus promete, o que Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Não adianta eu querer desviar o foco para um lado, desviar o foco para o outro para cobrir os meus erros, porque não adianta, porque Deus é justo. A palavra do Senhor fala que os seus olhos estão como uma chama de fogo sobre toda a terra. Não tem lugar que a gente possa se esconder que Ele não veja. Então assim ele fala aqui, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ah, mas ele não quer ir para a escola. Não tem essa de não querer ir para a escola. Quem manda nele é você. Você é o responsável. Você é quem traz o alimento. É você quem educa. É você que dá roupa. É você que dá comida, o calçado. A criança não tem que decidir o que ele quer para a vida dele. Ele não tem que decidir se vai para a escola ou não. Ah, mas eu não vou hoje não quero ir. Não tem que querer. Eu sempre digo: você não é de maior, você não é seu responsável ainda. Então, enquanto você é pai, você é mãe, você é responsável, não deixe que o seu filho venha dizer o que ele quer. Não deixe que o seu filho venha falar para você como educar. E o maior problema é que as pessoas querem falar para você como educar o seu filho. As pessoas querem te ensinar como você orientar o seu filho. Ah, não bata não, porque é uma criança. Ah, não faça isso não, porque lá na frente ele vai ficar revoltado. Ah, mas deixa o bichinho, é só uma criancinha. O menino, ele tem que se divertir. Ele tem que se divertir ou fazer as coisas erradas. Ele tem que se divertir ou ficar jogando pedra no telhado do seu vizinho. Ele tem que se divertir ou ficar destruindo as coisas dos outros. Isso não é diversão. Isso aí é gosto, é mau costume, é mau exemplo, é uma má educação. Porque os pais, hoje, é os filhos que estão educando os pais. É os pais que educam mais os filhos. O filho agora
Você sai para ir a uma pizzaria. Chega lá, o pai tem o dinheiro contado, dá para uma pizza. O pai vai comprar uma pizza, o filho fala do qual que quer, porque eu não gosto disso. É porque eu não gosto daquilo. Eu quero dessa. Aí você vai deixar de fazer a sua vontade, o seu gosto, para fazer a vontade do seu filho. E aí você às vezes vai lá e compra porque ele quer. Ele come 2 pedaços. 2 pedaços pequenos. E não quer mais, já enjoou. E você vai fazer o que com o resto da pizza? Porque se você não come porque você não gosta, você vai jogar fora, né? Ou então vai ficar olhando, porque mais importante é fazer a vontade do seu filho. Ou você ensinar para ele que as coisas não é fácil, que tudo é difícil. Então nesse dia de hoje, irmãos, pensa no dia de amanhã, não pensa só no agora. Porque o seu filho, o meu filho vai crescer. E não vai ficar criança para sempre. Quando seu filho falar um não, corte, eduque seu filho. Ensine ele. Doutrine ele. Ah, não quero ir para a igreja não, porque você não tem querer. Não tem porquê, você vai sim. Eu sou responsável. Eu que comando a casa. Eu que ordeno. Primeiramente Deus. Eu que digo como tem que ser. As ordeninhas. As regras não são minhas, regras são suas. Você é o pai, você é a mãe. Não deixe que as pessoas venham estragar a educação do seu filho, porque lá na frente vai ter uma consequência. No livro de Gálatas 6, 7 fala: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente ceifará. Se ele semear na carne, colherá a corrupção. Mas se ele semear no espírito, ele ceifará a vida eterna. Tem uma lei da semeadura e tem a lei da colheita. E a colheita ela é obrigatoriamente para mim e para você. Não adianta eu querer dizer vou plantar e dizer que eu não vou colher. Porque a lei da semeadura você vai semear. Na hora de você semear, fazer esse plantio, tem uma escolha. Você vai ter ali as sementes que você vai escolher, uma semente boa ou uma semente ruim. Mas se você plantar de qualquer jeito, não vigiar, não olhar o que você está plantando, quando você vai colher, você não tem como escolher. A colheita é obrigatória para a minha vida, para a sua vida. Se plantamos mal, vamos colher o mal em dobro, porque a palavra do Senhor fala: se você planta bênçãos, colherá bênçãos em dobro. Se plantar maldade, é a mesma coisa. Não tem 2 pesos, não tem 2 medidas. São as mesmas coisas. O Senhor não tem uma balança enganosa. A balança do Senhor é justa. Ela não tem essa de pender para um lado e para o outro, não. Ela é justa, ela é nivelada. É igual para os 2 lados. Fez o bem, colherá o bem. Fez o mal, vai ter que colher o mal. Porque é muito fácil você hoje sair fazendo muitas coisas, muita maldade. E amanhã você não olha para trás o que você fez. Não, porque eu estou passando por isso, por que eu estou passando por aquilo? Vamos dar uma voltinha no passado. Vamos voltar um pouco mais atrás e olhar como que foi sua conduta. Vamos olhar como que foi o que você fez. Às vezes, não, mas isso aqui é perseguição do inimigo. Muitas das vezes não é perseguição do inimigo. Muitas vezes é colheita. E a colheita ela é obrigatória. A colheita, não adianta fugir da colheita. A colheita, quando você planta, você vai ter que colher. Porque olha o que acontece. Não adianta você plantar uma semente de um pé de feijão. Não adianta você plantar um arroz e você querer colher o milho, porque não tem como. Você plantou feijão, a colheita é feijão. Você plantou arroz, a colheita é arroz. Então, quando você planta uma maldade, você faz maldade, você machuca as pessoas, prejudica as pessoas, futuramente você vai ter que ter uma colheita. Essa colheita vai ter que vir para a sua vida. Independente, mas eu não me lembro, eu não tinha a minha consciência. Lógico que tinha. Todos nós sabemos o que estamos fazendo. Todos nós sabemos as nossas práticas. Todos nós sabemos que tudo que fazemos aqui vai refletir lá na frente. Às vezes a gente pensa que Deus esquece. Deus não esquece de nada, nem do bom e nem do que você fez de ruim. Ah, mas eu sou uma ótima pessoa, eu faço caridade, eu dou cesta básica, eu ajudo as pessoas. Deus não está se emocionando com isso, não. Você acha que Deus, quando chegar no final do ano, como eu sempre falo, vai fazer uma placa de bom cidadão e entregar para você? A obra não salva. Só por obra você não salva.
A fé também em si não salva só por fé, porque, não, você tem que crer, tem que obedecer, tem que fazer obra sim. É um conjunto. Não é só chegar assim e falar, não, que eu fui uma pessoa boa, mas não adianta você ajudar as pessoas daqui e ali e andar com prática que desagrada a Deus. Não adianta você entregar 1000 cestas básicas, mas você anda falando do seu irmão, você anda defamando o seu irmão, você anda defamando a sua vizinhança, dando mau testemunho, com ações diferentes da que você disse. Não adianta. Tudo isso que você faz, Deus está vendo. Você acha que vai chegar naquele grande dia, mas Senhor, mas eu ajudei, eu dei cesta básica, eu dei roupa, eu dei comida. Aí Deus fala assim, meu filho, mas tu não fez nada daquilo que eu pedi. Você não obedeceu, não me reconheceu Cristo como seu Salvador. Então do que adianta? Como a própria palavra do Senhor fala, que adianta ganhar o mundo e perder sua salvação? Não adianta você ganhar o mundo inteiro e a sua salvação, perder a sua alma para Satanás. E hoje em dia, muitas pessoas estão desistindo da igreja por causa que o irmão não falou bem, que o irmão não abraçou. Irmão, na igreja acontecem muitas coisas. Na igreja é lógico que a igreja pode estar sempre unida, mas nem sempre todo mundo tem o mesmo pensamento. Nem todo mundo pensa igual, pessoa diferente, pensamento diferente. Mas o mais importante é que a gente vença essas dificuldades com o quê? Com perseverança, lutando, buscando, confiando no Senhor. O mais importante é insistir na sua salvação. Às vezes não vamos conseguir agradar todo mundo. Às vezes vamos conseguir agradar um, mas a outro não. Mas se a gente tentar agradar todos, irmãos, não vamos conseguir agradar todo mundo. Não vamos. Nem Cristo agradou a todos. Nem Cristo conseguiu agradar a todo mundo. Então assim, eu olho assim para os dias de hoje, para o pai, para a mãe, como eu falei no início, né? É que vocês venham educar os seus filhos, ensinar o caminho o mesmo que a salvação, que é Cristo. Porque sabe o que acontece, irmãos? Quantas vidas foram ceifadas nesse dia de guerra no Rio de Janeiro? Muitas das mães ali dando seu testemunho, não foi isso que eu ensinei. Não foi isso que nós tinha para a vida dele. Não tinha do bom e do melhor, mas tinha o que precisava. Nós trabalhávamos para dar o sustento. Nós não ensinamos eles a andar nesse caminho. Foi uma escolha dele. É por isso que a palavra do Senhor fala aqui no Provérbio, 22. Você educa a criança no caminho que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Agora, se depois de atingir a maioridade, não quer mais obedecer pai, não quer obedecer mãe, sim, se você quiser fazer o que quer, mas se estiver debaixo do seu teto, vai ter que te obedecer, vai ter que me obedecer. Se não quer obedecer, tem que se sustentar com suas próprias mãos, seu próprio calçado, comprar com seu dinheiro, suas roupas, seu alimento, se não tem casa, o seu aluguel. Então assim, você não pode aceitar tudo que o filho quer. Você não pode dar tudo que o seu filho quer. Porque na minha infância eu não tive. Mesmo assim eu vou fazer a pergunta, você morreu? Seus pais errou? A educação que seus pais te deu, como é que foi? Então a gente temos que entender que as coisas não é do jeito que a gente quer, do que a gente pensa, não. Se você não obedece a Deus, tem consequência. Se você não obedece ao o seu pai vai ter consequência. Se você quer fazer o que você quer, então tem que procurar o seu rumo. Porque olha o que acontece. Hoje em dia a juventude está tudo sendo ceifada. Se você for olhar as pesquisas, a juventude não estão conseguindo chegar a 25 anos. Se a gente for olhar antigamente, as pessoas viviam mais. As pessoas viviam mais. 100, 110, 101, 80, 90. Hoje não. O máximo que está conseguindo é 25.
E as mortes não são morte natural. É morte por arma de fogo. É por, às vezes, fazendo coisa que não agrada a Deus. Você vê muitos acidentes de moto, as pessoas empinando, caindo, se acidentando, morrendo, atropelamento. As pessoas andam muito apressadas, não respeitam, não têm respeito pelas pessoas. A educação, no trânsito, um exemplo não tem. É cada um por si e Deus por todo. Então olha o que acontece hoje em dia. Antigamente, eu gosto de tocar na minha época, porque a gente quando tinha 7, 8 anos, nós passávamos pelas pessoas mais velhas. Pensa seu fulano, pensa seu ciclano, pensa Dona Maria, seu João, seu Zé. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe, minha filha. E a gente, se alguém deles, às vezes, falasse alguma coisa, nós respeitava. Nós não questionava, nós obedecia. Às vezes nós estávamos, às vezes assim, até nós sempre foi um pouco travesso. Lógico que nós nunca fomos crianças, mas nunca fomos santos. Aprontava assim, mexendo no que devia. E passava alguém da vizinhança, ou que até conhecia a gente. Menino, tá fazendo o que aí? Vai pra casa. A gente ficava quieto, não gostava, mas ia embora. Porque era uma ordenança da nossa mãe, do nosso pai. No meu caso era minha avó e meu avô. Obedeça o mais velho. Obedeça as pessoas de idade. Não responda. Mesmo que você esteja certo, cale-se e venha para casa. Se te falar algo, não questione, venha para casa. Respeito. E a gente aprendeu assim, irmãos. Respeito. A respeitar as pessoas mais velhas. Hoje as crianças não respeitam ninguém. Hoje as crianças tá de uma forma... Eu falo criança, irmãos, porque para mim criança, 12 anos é criança, 13 anos, 14 anos é criança. Mas hoje em dia, no mundo da criminalidade, pessoas aí, jovens de 14, 13 anos, andam com arma na cintura. É traficando, é tirando vida. E aí sabe o que acontece? Vai preso. Aí para ser preso não pode ficar preso porque é de menor. Aí o pai vai e solta. Então ele sabe que tem essa brecha na lei, vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo, o pai vai continuar soltando. Mas a culpa é do pai? Não. Tem que soltar. Fazer o quê? Tem que assinar para soltar. Não vou assinar não. Vai para onde? Vai para onde? Mas de quem é a culpa? Muitos falam, não, porque isso... Não, irmão. Os pais têm que dizer aos seus filhos o que tem que fazer quando é pequeno. Você tem que determinar o que eles têm que fazer. Não é você pegar e deixar que eles façam o que ele quer, a hora que ele quer. Não. Tem que ter uma ordenança. Tem que obedecer, porque se não obedecer, irmão, lá na frente vai ter consequência, lá na frente vai ter sofrimento. Aí depois a mãe chorando, o pai chorando. Quantos eu vejo os relatos aí que os filhos mesmo falam, que chegavam em casa com isso, a mãe não perguntava de onde veio, chegava com aquilo, não chegava, não perguntava de onde veio, quem deu, de onde veio. Então assim, isso aí, irmão, apresenta o quê? Que os pais não estão atentos. Isso quer dizer o quê? Que os pais estão negligenciando a educação. Não, tem que saber de onde veio, quem deu, a procedência. Tem que saber. Tem que saber, não é só chegar assim, não. Mas deixa o menino achou. Achou da onde? Da onde que encontrou? A gente tá achando as coisas assim, não, irmão. Não, tem que saber a procedência, de onde veio, quem deu. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Hoje ele chega com uma coisa, amanhã chega com outra, e aí você vai deixando, daqui a pouco chega com coisa de valor, e você vai continuar fazendo o quê? Com os olhos fechados. Vai continuar com as vendas fechadas, não está enxergando o que está acontecendo na sua frente. Então, às vezes, a culpa é de quem? É do pai, a culpa é do pai e da mãe. A culpa não é da sociedade, a culpa não é dos policiais que aprendeu, não é do policial que matou, porque o policial, irmão, ele faz um papel importante, muitos não valorizam. Mas olha que interessante, Jesus, ele deu a sua vida por nós. O policial, ele dá a vida dele pela nossa vida. O policial sai para trabalhar, deixa a sua família em casa. Deixa a sua família em casa, vai proteger a do cidadão. Mas o policial, se ele dá um tiro, ele tem que prestar conta por aquela bala que saiu. O policial prende uma pessoa, quando chega lá tem que assinar um monte de papel. Sabe o que acontece, irmãos? Chega o advogado e tira. O policial continua lá, assinando os papéis. E aquele infrator sai pela porta da frente, vai embora dar uma risada. Cadê a lei? Então
por isso que hoje em dia, irmão, as polícias não estão prendendo. E a culpa é de quem? De quem é a culpa? Da lei. A lei favorece muitas vezes as coisas erradas. Porque pessoas de 16 anos podem votar. Presidente, governador, deputado, vereador, prefeito. Mas não pode ser preso. Ele pode eleger um candidato, mas ele não pode arcar com as consequências, com as suas ações. Ele não pode ser responsável pelas coisas que eles fazem. É roubando. Aí quando no roubo acaba tirando a vida do pai de família. Ah não, mas porque ele reagiu. Lógico que você está tirando o que é dele. O sustento da família. É um pai de família que sai 4 horas para trabalhar. E o vagabundo acorda 10 horas e vai roubar. Mas a lei favorece esse tipo de coisa. A lei da terra, a lei do homem. Mas a de Deus não. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso certamente ele ceifará. Se ele semear da carne, colherá a corrupção. Se ele plantar a maldade, vai colher na frente a maldade. Se ele fazer o bem, com certeza, o bem ele terá. Mas muitas pessoas estão vivendo uma vida de engano. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de mentira. Aceitando as coisas erradas para não entristecer. Aceitando as coisas erradas para que o filho, para que uma filha não saia de casa. Entenda uma coisa. Quando o teu filho ficar de maior, sabe o que vai acontecer? Quando o meu filho ficar de maior, sabe o que vai acontecer? Vai nos abandonar e vai constituir a sua própria família. Quando o meu filho, a sua filha, seus filhos atingir a maioridade, que não quiser ficar mais parte das suas proteções, sabe o que vai fazer? Vai arranjar uma esposa, ou vai arranjar um esposo, vai arranjar um trabalho e vai, ó, cair fora. E você vai fazer o quê? Vai aprender? Não vai. Não pode fazer nada. Você não vai poder fazer nada. Então entenda isso. Futuramente, no futuro, vai acontecer isso, vai te abandonar, vai te largar. Mal vai na tua casa. Quantos relatos, testemunhos de pessoas que pega seus pais, sua mãe porque está idoso, interna. Mas na casa de idosos. Então olha, toma cuidado com a educação que você está levando, está ensinando ao teu filho. Com a educação que você está dando, qual é o exemplo, o testemunho. E outros irmãos, muitas das vezes os filhos, ele apresenta lá fora o que ele vê em casa. Muitas das vezes os filhos falam os palavrões lá fora que ele escuta em casa. Muitas das vezes os filhos falam, xinga, é porque ele tem em casa, vê atitude em casa. É por isso que não adianta você querer, às vezes, você quer corrigir o seu filho, mas se você não dá um exemplo, você xinga, fala palavrões, você fala da vida dos outros, você anda com práticas erradas, passa o tempo inteiro no celular e não olha o que os seus filhos estão fazendo. A internet, irmão, ela é útil para quem sabe usar. A rede social é bom para quem sabe usar, mas para quem não sabe usar, se torna uma ferramenta do mal. Uma ferramenta que traz prostituição para tua casa, traz o crime para tua casa, traz maldição para sua casa, as amizades, sabe? As amizades. Então entenda que não é fácil para ninguém, mas se você lutar, se você insistir, se você for fiel na palavra do Senhor, se você ser uma pessoa sábio, você vai vencer. Se você for uma pessoa direcionada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, você vai saber educar o seu filho, você vai saber educar a sua filha. Não se engane fazendo tudo que sua filha quer, que o seu filho quer, porque um dia, irmãos, um dia tudo vai ter consequência. Ela vai se acostumar com coisas boas, vai se acostumar a ter tudo, mas vai chegar um momento que, se não trabalhar para conseguir, vai para o outro lado, irmão. Vai para práticas erradas. Vai fazer aquilo que o que for possível para conseguir ter as coisas. Hoje em dia você pode observar aí
Se você chega a dar um celular Android para uma criança, um adolescente, não, eu quero iPhone, e não quer mais 8, nem 7, não quer 14, 17, já é o último que vem aí. E tem muitos pais que, para fazer a vontade, se endividam todinho para poder, cheio de dívida, para poder fazer a vontade, desgosto. A educação, irmão, é fundamental para a sua família, para o seu filho. Dê educação, ensine o que é certo. Não deixe chegar com coisas na sua casa sem perguntar, sem investigar. Procure saber de onde veio, quem te deu, por quê. Vá na casa se for preciso. Como eu digo como eu falei no começo, quantas as vezes apanhei porque ganhei um brinquedo que já estava quebrado, faltando uma perna, faltando um braço. A minha avó, não, volte lá e devolva que não é seu. Não vou, eu ganhei. Você pegou. Não, uma surra. Levava uma surra, pegava no braço e ia devolver. Quando eu chegava lá, não, foi eu que dei. Eu não falei, calado. Não pode levar, foi eu que dei. Quando chegava em casa, sabe o que falava pra gente? Da próxima vez não receba. Não traga pra casa. Não, mas porque senão você vai se acostumar a ver as coisas dos outros e pedir. Você vai se acostumar a tudo que os outros têm, você quer trazer. Então foi de pequeno. Como eu falei, não virei nenhum marginal. Não virei nenhum bandido. Não me revoltei. Na verdade, eu agradeço a Deus pela educação que eu tive. Pelas vezes que apanhei sem merecer, sem ter feito nada. Mas não vou falar assim. Não foi você não? Então da próxima vez, não passe lá por perto. Se está vendo algo de errado, não pare para ver. Não te interessa, não é da sua conta. Venha direto para casa. O seu caminho é da escola para casa. O seu caminho é esse. Não tem que estar desviando o caminho. Não tem que sair do caminho da escola, desviar dele. É da escola para casa, de casa para a escola. Se você passar em outro lugar, é o seu horário que tem que chegar. Você tem 40 minutos, então nós já sabia. Não adianta nós ficar desviando, não, se nós ficar aqui não vamos apanhar. Ah, mas estava brincando com o filho de fulano. Você vê como é que é a atitude do filho de fulano? É certa? Não. Então, é uma boa companhia para você? Não. Ah, mas nós... Quem não tem irmão, brinca sozinho. Quem não tem irmão, brinca só. Mal companhia não vai te edificar em nada. Mal companhia não vai te levar a lugar nenhum. Quem anda com tolo, tolo é. Mas quem anda com sábio, sábio será. Ande com alguém que vai te impulsionar para o melhor. Ande com alguém que vai te corrigir para o seu bem. Ande com pessoas que na hora que você errar, ele vai te corrigir e você vai entender que é para o seu bem. Muitas pessoas, sabe, que a amizade é aquelas que vai te agradar. Muitas pessoas que a amizade que vai bater no seu ombro e vai falar que é seu amigo porque você está proporcionando o que ele quer. Experimente não proporcionar coisas para as pessoas para ver se ela vai continuar com você. Experimente não fazer a vontade das pessoas para ver se elas vão estar do seu lado. Vai te abandonar. Tem pessoas que só vai estar com você quando você está proporcionando o que elas querem. Quer conhecer verdadeiramente quem é seu amigo? Para de fazer aquilo que eles querem que você faça. Pare de andar na roda que eles andam fazendo. Para você ver. Você não vai valer mais nada, porque você não faz as mesmas práticas mais que ele. Você não vai valer mais nada, porque você não concorda com o que eles fazem. Veja se eles estão fazendo uma coisa errada, você fala, não, isso está errado, faça isso não. Você vai virar motivo de piada. Vai virar motivo de chacota, porque você não está mais fazendo aquilo que você fazia com eles. Você não tem mais palavra que vai adiantar alguma coisa, que vai servir para alguma coisa na vida de ninguém. Se você não concorda, não aceita. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes, sabe por que nós perdemos de receber a bênção de Deus? É porque questionamos aquilo que é verdade. É porque nós não queremos obedecer os mandamentos do Senhor. Nós não queremos fazer a vontade de Deus.
Nós não queremos fazer a vontade do Senhor. Nós queremos fazer a nossa vontade. Fazer aquilo que nós acha bom. Fazer aquilo que nos agrada. Mas Deus, quando Ele enviou o Filho dele, isso foi certo. Deus enviou o Salvador sabendo que não ia agradar a todos. Naquele momento de cruz, tu não é filho do homem, por que tu mesmo se salva? Tu não é filho de Deus, porque tu salvou isso, porque tu mesmo não sai dessa cruz? Irmão, é isso que vai acontecer. Você não é isso, não é aquilo, porque está passando por luta. Você não é crente, por que Deus não provê na sua vida? Mas você não é crente, porque Deus deixa tudo isso acontecer. Irmão, eu não quero saber o que está acontecendo. Eu só quero saber que Deus está comigo nessa luta. A única coisa que eu quero saber é que se eu der 2 passos para frente, Deus está na minha frente. A única certeza que eu quero é que por onde a gente passar, o cristão, primeiramente a voz de Deus para nos guiar, nos direcionar. Porque nós não fazemos a nossa vontade, nós fazemos a vontade de Deus. Muitas pessoas não vão concordar com o que eu falo, no que você fala. Muitas pessoas não vão se agradar da forma que eu prego, da forma que outras pessoas pregam. Porque nós pregamos a verdade. Nós pregamos Cristo, nós pregamos cruz. Nós não pregamos só bênção, nós não pregamos maravilhas, nós não pregamos que você não vai ter luta, nós não pregamos que você não vai ter perseguição. Ao contrário, você vai ser perseguido, você vai ser humilhado quando fazer a vontade de Deus, você vai ser caluniado, você vai ser julgado, você vai ser até pisado. Mas, entenda uma coisa, de uma coisa eu falo, que Deus, Ele é justo. Mas a palavra do Senhor fala que os humilhados serão exaltados. Mentira, irmão, mentira. Aquele que se humilha ao Senhor recebe a recompensa. Aquele que se humilha para Deus. Quem se humilha para Deus. Senhor, a luta está travada, mas eu confio no Senhor. Senhor, a batalha está difícil, mas o Senhor está comigo. Senhor, eu não quero que vá muita gente não. Eu só quero que o Senhor esteja comigo. Mas não importa. Se o Senhor não estiver comigo, prefiro não ir. Mas a opinião, não, vamos ouvir opinião, muitas opiniões. Mas temos que analisar se essa opinião lá na frente vai ter boas consequências. Que essa sugestão lá na frente vai gerar bom fruto. Às vezes na emoção fazemos muita coisa, mas não pensamos lá na frente no que pode acontecer. Nós não pensamos que lá na frente vai ter uma consequência. Agir pela emoção, pelo desejo do coração. Mas que eu acho, eu pensei, não, meus irmãos. Nossos pensamentos são tortos. Se a gente não tiver a direção de Deus, queria até continuar mais, mas o celular está descarregando. Então assim, irmão, confie no Senhor, eduque seu filho, não deixe ele fazer o que ele quer, ensine o que é certo para ele e não fazer as coisas que é errado, porque lá na frente vai ter uma consequência grande. Lá na frente tem uma colheita. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Plantou feijão, colhe feijão. Se plantar arroz e querer colher feijão, não vai colher o feijão. A hora da escolha é na hora do plantio. A semeadura ela é obrigatória. A semeadura é obrigatória, independente. Então nessa hora, tarde, eu peço que Deus venha cada dia mais nos direcionar. Vou orar para finalizar essa live. Soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor da glória, te peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que esteve nessa live, meu Senhor da glória. Que o Senhor venha conceder, meu Pai, o desejo, meu Pai, fazer a vontade do Senhor, Deus. Que o Senhor, meu Pai, venha justificar, meu Pai, que venha cada um, meu Pai, ser direcionado pelo Teu Espírito Santo. Que não venhamos fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, meu Pai, que é boa, perfeita e agradável, meu Pai. Que a gente venha, meu Pai, a partir de hoje, direcionar nossas crianças, nossos filhos, para fazer a vontade do Senhor. Que a gente venha vigiar, meu Pai, para que nenhuma maldição venha recair sobre essas crianças, para que nenhum mal venha, meu Pai, sobre a vida deles, meu Senhor da glória. Que quando eles ficarem de maior, meu Pai, ele venha ter um bom exemplo, um bom testemunho lá na frente para contar e servir de exemplo para outras pessoas, Pai. Então é tudo que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. E que todos continuem na paz e na graça do nosso
Senhor Jesus. Amém.